Perguntou o nome dele aí? Glória a Deus. É com muita alegria, com muita satisfação que está nos visitando essa noite o nosso querido e amado amigo Ney Gomes e o seu filho, o João Vitor. O Ney foi ministro de louvor da IBC por muitos anos. Quantos que ainda aqui conhecem o Ney Gomes aí? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Deus, pela vida dele. Está sendo ministro de louvor lá na Flórida, lá em Boca Raton. Mas hoje Deus aprove que ele viesse aqui dar uns glória com nós aqui, um louvor, né? Ney, seja muito bem-vindo. João Vitor, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Aproveitando que vocês estão em pé, eu convido vocês a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 6. Evangelho segundo São João, capítulo 6. Nós vamos ler do 5 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isso somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu Filipe: 200 denários de pão não seriam o bastante para cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Feche seus olhos com uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai, nós estamos felizes, Senhor, por estarmos na Tua casa. Felizes, Senhor Deus, por estarmos na Tua presença. Felizes, Senhor Deus, pelo esse ambiente espiritual no qual nós já sentimos a presença do Teu glorioso Espírito aqui conosco, Pai. Pedimos, Senhor, continua a falar conosco agora através da Tua poderosa e gloriosa palavra. Repreendemos todo espírito de distração. Faça-nos, Senhor Deus, entender, Pai, e colocarmos em prática, Senhor, tudo quanto o Senhor há de falar conosco nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Podeis tomar assento. Eu fico imaginando, toda vez que eu venho para a igreja, e vejo essa igreja, todos nós reunidos, e às vezes eu fico pensando, qual é a expectativa de cada um de nós? Qual é o propósito? Porque eu fico pensando assim, será que nós estamos indo para a casa do Senhor, imaginando o quê? Esperando que aconteça o quê? Porque se nós viemos aqui com o objetivo de que vou me encontrar com Jesus, meu irmão, a gente tinha que começar esse culto dando glória a Deus, aleluia, glorificando o nome do Senhor, porque nós estamos vindo à casa do Pai encontrar com o Filho, através do Espírito Santo de Deus. E entenda bem, as pessoas que tinham essa oportunidade, aonde Jesus estava, se ajuntavam uma grande multidão, porque tinham expectativa, olha, eu vou passar, Jesus vai estar lá, e quando sabia onde Jesus ia estar, juntava sempre uma grande multidão, e eu fico imaginando que aquela multidão ia estar ali glorificando a Deus, esperando algo, receber algo, estavam ali em busca, numa expectativa. Eu fico lembrando de Zaqueu, quando ficou sabendo, Jesus vai passar. Zaqueu corre, olha, ele vai passar, eu sou pequenininho, eu preciso dar um jeito, eu quero ver Jesus, eu tenho uma expectativa, eu quero conhecê-lo. E Zaqueu corre depressa, sobe numa árvore, e quando Jesus vai passando, Jesus olha para Zaqueu e fala assim: meu camarada, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Eu fico imaginando o coração de Zaqueu até disparado, quando Jesus parou, ele olhou para cima: Zaqueu, desce daí, rapaz, não só vou te receber aqui, mas eu quero ir para a sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu e recebeu Jesus com alegria. Tem algumas traduções que falam que ele recebeu Jesus gostoso.
Eu fico imaginando aquele cego em Jericó, quando Jesus ia passando, eu falei, Jesus, quem está passando aí? Jesus! E ele começa a gritar com a expectativa, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aquela mulher que estava enfiada no meio da multidão, com a expectativa de tocar. Não precisa tocar nem Jesus, mas ela queria só tocar naquilo que estava tocando Jesus. E qual é a nossa expectativa aqui essa noite? Porque se você veio aqui numa expectativa de Jesus está passando, Jesus estará lá naquela igreja, na IBC, eu estou indo lá na IBC porque Jesus estará passando, você não podia ficar quietinho, você tinha que dar um glória a Deus aí, meu irmão. Eu dei uma salva de palmas aí, meu irmão, porque você tem que estar na expectativa, olha, Jesus está aqui, Jesus está passando, tem que ter uma motivação no seu coração. E não foi diferente com essas pessoas que nós acabamos de ler aqui. Essas pessoas sabiam onde Jesus estava, ficaram sabendo, juntou ali uma grande multidão. E aquela multidão, quando Jesus está ali assentado, e é interessante que os 4 evangelhos falam dessa passagem, cada um conta um pouco de um detalhe para um lado, um pouco de detalhe para o outro, mas hoje eu quero fazer uma explanação um pouco geral, mas eu quero pegar nessa parte que eu acabei de ler. Porque isso é muito comum entre nós, que quando Jesus chegou e olhou assim, a Bíblia diz que levantou os olhos e olhou aquela multidão que vinha, irmãos, era aproximadamente de 15 a 20 mil pessoas. Olha, essa multidão, expectativa que eles estavam esperando, de 15 a 20 mil pessoas, 5 mil homens, só contava homens naquela época. Imagina, mulheres e crianças. E Jesus olha aquela multidão chegando. E Jesus fala para Filipe: ei, Filipe, onde nós vamos comprar comida para esse povo? E o texto que eu tenho para falar essa noite é quando o que eu tenho não é o suficiente. É interessante que Filipe olha, certamente ele já sabia quanto tinha de dinheiro guardado, porque ele fala assim: alimentar essa multidão, 200 denários não seria o suficiente para cada um comer sequer um pedacinho de pão. Para você ter ideia, hoje, fiz uma conta mais ou menos, daria para comprar aproximadamente 1.800 quilos de pães. 200 denários, que era o salário, um denário era o salário de um trabalhador, o salário diário de um trabalhador. E a multidão era tão grande. E ele coloca essa situação, poxa, nós temos, acho que ele olhou no caixa e falou assim, nós temos 200 denários. Ele falou, Senhor, se nós comprar 200 denários, você zerar o nosso caixa, nós vamos dar um pedaço para cada um. E aí, daqui a pouquinho chega o André, com a situação muito pior ainda. Acho que o André não queria gastar o dinheiro que tinha, e falou assim, olha, nós temos 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? Quando o que eu tenho não é o suficiente. É interessante que a gente tem essa facilidade de nós só procurarmos Jesus quando nós já tivemos gastado toda a nossa expectativa de conseguir algo. Eu quero perguntar para você, se eu fosse perguntar para vocês aqui, o que nós temos aqui, a dificuldade que nós temos aqui, a necessidade de cada um que nós temos aqui, provavelmente não seja o necessário. Porque se você veio buscar algo aqui essa noite, se você veio na quarta do milagre, em busca de algo, quantos vieram? Digam amém, por favor. Certamente, você já tentou de tudo.
Porque nós temos isso conosco. Nós não queremos não ter o suficiente. Nós sempre queremos ter algo com tranquilidade. Nós sempre queremos dar conta daquilo que nós enfrentamos, das nossas lutas diárias. Quantos nós que estamos aqui não gostaríamos de ter tudo o que precisamos de forma suficiente? Por quê? Porque nós somos chamados por Deus para dominar. Deus nos criou para dominar. E esse dominar significa que nós damos conta. Para governar. Deus colocou Adão lá para dominar sobre toda a criatura. Mas aí veio o pecado. E o pecado mudou toda a situação. Então, quando o que eu tenho não é o suficiente, me leva a fazer como aqueles discípulos no barco. Me lembro dessa passagem, que quando eles estavam ali, e Jesus estava no barco, mas Jesus estava dormindo. Mas espera aí, Jesus era um carpinteiro. A maioria dos discípulos eram pescadores, estavam acostumados no barco, estavam acostumados naquela situação, naquele mar. Eles estavam acostumados naquela vida. E aí começa a chover, começa a ventar, vem uma tempestade, o barco balança para lá e para cá, e eles tentam de tudo. Até que depois que eles viram que as forças deles não eram o suficiente, eles foram chamar Jesus. E ele já acorda Jesus: Senhor, acorda aí porque nós estamos afundando. Olha, por que não chamaram Jesus antes? Porque a gente sempre tenta fazer aquilo enquanto a gente consegue. A gente sempre vai até onde nós temos forças para ir. E aí nós chegamos, quando a gente não dá conta, nós fazemos, quando o barco já está quase afundando, aí nós chegamos na presença do Senhor e falamos: Senhor, o que eu tenho não é o suficiente. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus é especialista nessas horas. Jesus é especialista em entrar nos momentos que a gente se dá por vencido. Ele adora esse momento. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu já não dou mais conta, é aí que eu estou forte. Eu lembro de uma situação que eu tinha meus 17 anos e eu aprendi uma lição para o resto da minha vida. Eu tinha uma moto e eu gostava demais daquela moto. E eu tinha arrumado aquela moto, morava no interior de Minas, impecável, imagina aquela coisa que você sempre sonhou ter, era o meu caso, e eu tinha comprado ela fazia um pouco tempo, e aquela moto, uma cidade pequena, chamava bastante atenção, e sem mentira nenhuma, sem exagero, né? Sempre alguém me perguntava: você não quer vender essa moto? Você não quer vender essa moto? Eu falei: não, essa aqui eu não vendo. Você não quer vender essa moto? E aí, quando foi para nós mudarmos para São Paulo, nós precisávamos dispor das coisas que nós tínhamos para pagar as dívidas e vir embora sem dever nada para senhor ninguém. E aí com muita relutância, meu pai resolveu vir embora para São Paulo, mas ele falou assim: filho, a gente ia precisar vender algumas coisas. Tinha um telefone, que valia muito dinheiro também naquela época. A gente não tinha um carro, mas tinha um telefone. E eu tinha trabalhado muito para conseguir aquela moto. Eu falei: não, tá bom, pai, vamos vender. Mas deixa eu fazer o seguinte, então. Nós vamos mudar quando? Tal. Daqui uns meses. Eu falei assim: então pode ficar tranquilo que essa moto, eu abri a boca, eu fico sem ela. Eu tinha certeza que eu vendia aquela moto fácil. E aí, pai, tá bom então. E aí, quando foi chegando próximos dos dias que eu precisava vender aquela moto, porque nós estava chegando próximo do dia da mudança, quem disse que eu conseguia vender a moto? E eu oferecia para rapaz, todos aqueles que me procuravam, eu oferecia: olha, você não quer comprar? Você falou tanto em comprar essa moto. Rapaz, eu até queria, mas agora não dá, estou sem dinheiro. Eu falei: meu Deus. E aí, vai tudo bem, tantos pedidos, se você não quer, você vai perder. E eu ia para outro, e fui para outro, e fui para outro, e fui para outro. Irmãos, eu não vendia a moto de jeito nenhum. Em momento algum, eu lembrei de falar assim: Senhor, envia um comprador para essa moto. Eu achava que eu dava conta, não precisava. Parecia que estava na minha mão, o controle estava comigo, era só abrir a boca que eu ficava sem ela. E eu lembro que chegou nos próximos dias da mudança.
E era imprescindível que aquilo acontecesse. Eu saí de manhã, e eu chegava em casa, minha mãe falou assim, meu pai viajando, chegava em casa, minha mãe falou assim, meu filho vendeu a moto? Eu falei, mãe, eu não vendi ainda. Mas pode ficar tranquila, pode ficar tranquila. Hoje eu vendo. Eu saía de novo. E eu sei que quando chegou na véspera, eu não tinha vendido ainda. E aí eu saí de manhã e eu fui em todos os possíveis e improváveis compradores. E ninguém comprou a moto. Aí eu vi a minha limitação. Aí eu percebi o quanto eu não tinha absolutamente nenhum controle da situação. Cheguei em casa, me lembro como se fosse hoje, na hora do almoço, nós morávamos numa rua sem saída, bem arborizada, não tinha garagem as casas, os carros ficavam todos na rua, e eu morava do meio da rua para o fundo, para o final da rua, e eu subia, colocava a moto assim em cima da calçada, e entrava para dentro de casa. Irmãos, era impossível de ver a moto lá da rua principal, porque era uma rua sem saída, ninguém entrava naquela rua, só os moradores. E eu lembro que eu cheguei em casa na hora do almoço, frustrado, entregue. E minha mãe perguntou mais uma vez, e aí, meu filho, vendeu a moto? Eu falei assim, mãe, eu não vendi, e agora eu estou desesperado, não sei o que fazer. Aí minha mãe falou assim, mulher cheia de Deus na vida dela, falou assim, vamos clamar para aquele que pode resolver. E nós clamamos a Deus ali, eu clamei com o Senhor, tem misericórdia, entreguei ali a minha incapacidade, a minha limitação, pedi perdão a Deus, que até aquele momento eu não tinha sequer falado para Deus me ajudar nesse caso. Acabamos de orar, eu peguei o prato, comecei a comer e tal. Quando eu terminei de comer, que eu fui para a sala, eu escutei, não tinha campainha naquela época, eu escutei batendo palma lá. E a janela, tinha uma janela alta assim na sala, eu cheguei na janela assim, tinha 2 rapazinhos. E aí eles perguntaram assim, e a moto não tinha nenhuma placa de vendas. Eles perguntaram assim, olha, nós somos aqui da cidade vizinha, a vizinha dava uns 25 quilômetros de distância. Nós somos aqui da cidade vizinha, e eu estou aqui na cidade, eu estava procurando uma moto, aí eu passei lá na rua assim, meu irmão, não sei como é que ele viu. Ele falou assim, eu vi essa moto aqui, essa moto é sua? Eu falei, por acaso você não vende ela não? Eu não acreditei naquilo que eu estava ouvindo. Eu falei assim, olha, vendo. E saí correndo para TV, mãe, tem um cara aí querendo comprar moto. Mãe, glória a Deus, meu filho, é a provisão do Senhor. E aí, pode aplaudir o Senhor, porque é uma bênção mesmo. E aí, quando eu cheguei lá fora, que eu fui ver o grande milagre. Irmãos, era exatamente o que eu pedia pela moto, eles tinham no bolso. Em dinheiro. Isso aqui é exatamente. Eu lembro que um ainda falou assim, olha, você não faz, acho que era 4 mil cruzeiros que eu queria, ele falou assim, ou 4 mil cruzado, ele falou assim, você não faz por 3.800, mas eu precisava dos 4. Eu lembro que eu falei assim, o Espírito Santo falou para mim assim, pergunta se o outro não tem para emprestar 200. E eu peguei, olhei e falei assim, rapaz, não vendo por 3.800 não. Será que o seu amigo aí não tem 200 para te emprestar? Aí ele olhou para mim e disse, você tem, fulano? Eu tenho. Ele botou a mão no bolso, tirou os 200 certinho. E dali em diante eu aprendi uma coisa, meu irmão. Esteja você na situação que você tiver, sempre entenda que o que você tem não é nada, não é o suficiente. E às vezes nós somos testados. Olha só o que diz o texto. Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isso somente para o experimentar. Jesus sabia que ele não ia dar conta, mas perguntou a si mesmo. Às vezes, irmãos, nós somos testados para entender a nossa limitação, para entender que nós não temos capacidade para nada. É interessante a reação de Filipe, que quando Jesus testa o Filipe, a primeira coisa que ele faz é contabilizar. Ele começa a fazer conta. Falei, Filipe, vamos comprar pão para esse povo?
E Felipe começa a fazer conta. E Felipe não tinha respondido ainda. Jesus perguntou: onde compraremos pão? E Felipe começa a fazer a conta. Felipe não deu a resposta na hora para Jesus. Jesus estava testando ele. O próprio texto diz: Jesus sabia que ele não ia conseguir. Jesus sabia que o dinheiro que tinha não era o suficiente. Mas Felipe começa a fazer conta. E ele começa a calcular. Olha, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você começar a calcular se o que você precisa, você vai conseguir, às vezes isso aí é um impedimento para Deus operar o milagre. Você começa a ficar no modo racional. Você começa a ficar no modo natural. Começa a fazer conta. Se Jesus pedir algo para você, eu quero dizer para você, não faça conta. Se você começar a pensar se você vai ter possibilidade de fazê-lo, aí é que você não vai conseguir mesmo. Mas Jesus estava fazendo isso para testar. Ele vai para o lado natural, para o lado racional, para o ordinário. Mas Jesus aqui está numa outra esfera. O teste que Jesus estava fazendo aqui com Felipe, não era para ver se Felipe sabia fazer conta. Não é se Felipe sabia fazer a conta, de quanto de dinheiro, quantos pedacinhos ia dar para cada um, com o dinheiro que eles tinham guardado. Não era essa a intenção de Jesus, quando falou para ele: vamos comprar pão para esse povo? Vai comprar pão para esse povo? Não era isso. Jesus está numa outra esfera. Ele está no sobrenatural, no extraordinário. Essa dimensão não é regida pelo que se vê, mas pelo que se crê. Ela é regida por fé. Somos testados para ver se nós somos aprovados. Presta atenção no que eu vou te falar algo. Quando Jesus te pedir algo, não será fácil, porque se for fácil demais, não é Ele que está pedindo. Você vai ter que abandonar o lado racional para atender a algo que Jesus está te pedindo. Jesus pediu para ele: vamos comprar pão para esse povo? Onde vamos comprar pão para este povo? E Felipe, mais do que depressa, começa a pegar o lado que ele sabia fazer, que era a conta. Rapidinho ele falou: olha, o que nós temos não vai ser o suficiente. Se nós gastar todo esse dinheiro aí, vai dar um pedacinho, não dá um pedacinho para cada um. E eu fico imaginando as pessoas que foram testadas, né? Você já foi testado por Jesus, meu irmão? Jesus já te pediu algo que você olhou e falou assim: isso é muito difícil de fazer. Isso é muito complicado. Irmãos, tenha certeza de uma coisa: se é difícil, é exatamente o que Ele está querendo. Porque se for fácil, a proposta fácil é a proposta da concorrência, é do inimigo. Caminho largo, porta larga, tudo fácil, tudo tranquilo, tudo à vontade, não tem dificuldade nenhuma. Mas se é Jesus que está pedindo, você vai ter que agir, te deixar o lado racional de lado e agir com fé. Se Jesus mandou você fazer algo, a primeira coisa que você vai analisar: opa, peraí, eu não consigo fazer isso. Ó Senhor, peraí, como é que eu vou fazer esse negócio? Aí Jesus chama Moisés: rapaz, você vai voltar lá para o Egito lá e tirar o meu povo de lá, mas eu não consigo fazer isso. Isso é muito difícil. Esse povo não vai me ouvir, eu não vou conseguir. Jesus chega perto de Gideão e fala assim: rapaz, você vai livrar esse povo aí, dos midianitas. Fala: não tem como. Mas como eu vou fazer isso? Aí já começa a pensar: eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor da tribo, a tribo é a menor de todas, e eu estou aqui, escondido aqui, tentando fazer esse milhozinho que sobrou aqui, dando uma ajeitada aqui. Como é que eu vou vencer um exército que era como a areia do mar? Ei, meu irmão. Jesus chega perto diante de Noé e fala assim: rapaz, constrói uma arca aí. Eu vou mandar uma chuva aí que nunca tinha chovido. Vamos mandar uma chuva aí que vai inundar o mundo inteiro. Fazer uma arca, é? O que Jesus está pedindo de você?
Se não for fácil, aí que fica bom. Se não for fácil, aí que ele vai entrar com aquilo que a gente, com a nossa insuficiência, naquilo que a gente não pode fazer. Estava falando aqui da Central Kids School. Meu Deus, o ano passado, nessa época, a gente ainda estava estudando o projeto. É ou não é, pastor? Foi fácil? Foi fácil, pastor? Foi fácil, Dani? Não foi fácil. Mas foi Deus tinha mandado. E está lá para a honra e glória do nome do Senhor. Quando foi para nós mudarmos para cá, foi fácil. Quantos ajudaram aqui na mudança? Digam amém. Foi fácil, igreja. Mas Jesus mandou e nós estamos aqui por quê? Porque quem garante é Ele. Nós só temos que... Ok, Jesus, conta comigo. Ok, Jesus, eu não tenho o suficiente. Mas se o Senhor está junto, vai dar certo. Às vezes, nós somos testados. E essa noite, Deus está te chamando para levar você para um outro ambiente. Você não está entendendo nada do que está acontecendo. Mas às vezes Deus tem um chamado poderoso na sua mão. Deus tem um chamado poderoso na sua vida. E você está achando que você não é capaz. E você está olhando para a sua circunstância. Entenda bem o que eu vou dizer essa noite, hein? Uma palavra de Deus para a sua vida. Se Ele te chamou, Ele vai resolver. Ele vai capacitar. Deus não chama capacitados. Ele capacita aqueles que são chamados. E essa foi a situação ali do Filipe. E a Bíblia nos diz também, nesse texto, olha o versículo 6, continuando. Ele perguntava isso somente para experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Ai, irmão, eu gosto dessa parte. Diga assim, Deus já sabe o que Ele vai fazer. Deus não é pego de surpresa. Jesus não é pego de surpresa. Olha que interessante. Ele já sabia o que iria fazer naquela situação. Aquela multidão não chegou ali por um acaso, Jesus deparou e falou assim, nossa, quanta gente. Não, ele já sabia o que ia fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Quando eu olho para trás e vejo onde eu estou hoje, tudo faz sentido. Eu entendi que tudo o que aconteceu, Deus já sabia o que fazer para que eu estivesse aqui hoje. E se você fizer a mesma análise, você vai entender que se você está aqui hoje, você vai assim, nossa, hoje tudo dá certinho, se encaixa, porque eu estivesse onde eu estou hoje. Porque Deus já sempre sabia o que ia fazer. Mesmo que no momento do problema você não saiba. Mesmo que Filipe, mesmo que André não soubessem. Jesus já sabia o que ia fazer. Quando Jesus chega, que aquela pessoa vai atrás dele, aquele mensageiro, fala, Jesus, Lázaro está doente. Jesus já sabia o que ia fazer, irmão. Jesus já sabia que ia chegar ali, Lázaro já está morto. Jesus já sabia o que ia fazer quando retirasse aquela pedra. Jesus já sabia que ia olhar para o céu, falar com o Pai e dizer assim, Lázaro, saia para fora. Jesus já sabia o que ia fazer. Ele já sabia o que ia fazer quando atravessou aquele mar e chegou na terra dos Gadarenos, porque ele sabia que tinha ali um endemoniado, e ele sabia o que aquele homem seria para propagar o evangelho depois que Jesus o libertasse daquela legião de demônio. Jesus já sabia o que fazer. Ele já sabia o que fazer quando atravessou ali a Jerusalém e chegou lá no tanque de Betesda, que tinha ali um homem paralítico há 38 anos. Ele já sabia o que fazer para chegar diante daquele homem e dizer assim, quero ser curado. Ele já sabia o que fazer. Ele já sabia o que fazer quando aquele cego gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que ele parou e mandou chamar o cego. Ele já sabia o que ia fazer. E aquele cego chegando em Jesus, Jesus falou, queres ver? Quero. Então veja. Jesus já sabia o que fazer. Quando aquele homem, que no templo estava com as mãos ressequidas, Jesus já sabia o que fazer quando diz para ele, estenda as tuas mãos. Jesus já sabia o que fazer quando aqueles homens estavam abrindo o telhado e descendo aquele paralítico na frente dele. Ele já sabia o que fazer.
Ele ia testar aquelas pessoas que ali estavam, e ia dizer assim: perdoados estão os teus pecados. Ele já sabia o que fazer, e aqueles homens iam blasfemar, e falaram assim: quem é este para perdoar pecados? Mas ele dizia assim: qual que é mais fácil? Dizer para este homem: levanta ou anda, ou perdoados estão os teus pecados. Ele já sabia o que fazer. E que mais? Jesus não foi para a cruz por acaso. Jesus não foi para a cruz prego de surpresa. Quando aqueles homens chegaram e prenderam Jesus, quando Judas traiu ele por 30 moedas, a cruz não foi surpresa para Jesus, porque ele disse: olha, para este momento, para esta hora, eu vim, eu já sabia o que eu tinha que passar. Sabe de uma coisa? A sua dor, a sua dificuldade. Ei, entenda essa palavra de Deus para a sua vida. Quando você adentrou aquela porta e sentou onde você está sentado aí, com o coração ardendo por essa palavra, Jesus já sabe o que fazer na sua vida. Jesus já sabe como solucionar esse problema. Ele sabe que você não é suficiente, o que você tem não é suficiente. Ele sempre sabe o que fazer. Eu estava ali desesperado para vender aquela moto, mas ele já sabia o que fazer. Ele já tinha enviado ali aquele rapaz, aqueles 2 rapazes da cidade vizinha, para chegar naquele momento que eu precisava. Jesus sabe o que fazer. Entenda, e você pode dar glória a Deus por isso, meu irmão. Versículos 7, 8 e 9. Respondeu Filipe: 200 denários de pão não bastariam para cada um deles comesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 5 pães de cevada pequenos. Olha só, tudo no diminutivo. Tem 5 pães de cevadas pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Oh, meu irmão, aquele rapaz já fazia parte do plano de Jesus, porque ele já sabia o que fazer, lembra? Então ele já sabia que ali teria um rapaz. O rapaz foi a provisão. É interessante que no meio de 15 mil pessoas, aquele rapaz não foi nem contado, porque só contavam os homens. Crianças, jovens não contavam, eram 5 mil homens. Mas Deus usa os improváveis. Deus usa os improváveis para trazer a provisão. Quem era esse rapaz? Ninguém sabe, mas eu sei de uma coisa: ele era a provisão. Talvez ele fosse até um anjo enviado de Deus para trazer para aquele momento, para que aquele propósito de Jesus se cumprisse ali. Deus não enviou um anjo lá para Elias, deitado debaixo do zimbro, pedindo a morte. Não enviou um anjo ali com água e com pão. Mas a Bíblia não diz, então nós não vamos especular. Mas eu creio que aquele rapaz já era parte do plano de Jesus. E é interessante que Deus sempre tem a provisão. Deus vai usar o que você tem na mão. Olha, quando Deus desafiou Abraão para ir a oferecer Isaque como sacrifício, Deus já tinha a provisão, que era o carneiro, que estava com o chifre preso ali, nos arbustos. Deus testou o Abraão, mas Deus já tinha a provisão. Entenda uma coisa: Deus vai usar o que você tem na sua mão, o que você tem na sua casa, o que você tem na sua empresa, o que você tem dentro de você, é isso que Deus vai usar. Eu lembro que quando nós perdemos tudo, isso há 24 anos atrás, perdi tudo que nós tínhamos na nossa empresa, todos os veículos. Sobrou um caminhão, que tinha tombado lá no Maranhão, e ele chegou aqui todo retorcido. E Deus tinha dado uma promessa, que a gente iria prosperar muito. E eu olhava para aquele caminhão todo torcido,
e pensava, meu Deus, como vai ser? Levamos tantos anos para conseguir esses 5 caminhões, e 4 já foram, e o que sobrou está totalmente retorcido. E Jesus tinha a promessa de dar muito, muito, muito mais, de restituir muito, muito mais. E eu via a minha total falta de condições, de suficiência, para poder sequer arrumar aquele veículo. Não tinha o suficiente para arrumar aquele que estava torcido, quanto mais imaginar uma frota grande, como ele tinha prometido. Levamos 30 anos para chegar ali, com 5, e o que sobrou estava totalmente retorcido, e eu não tinha dinheiro suficiente para arrumar aquele. Mas eu estava debaixo de uma promessa, e Deus só precisa disso, que você acredite na promessa, e daquele caminhão retorcido, Deus fez que nós conseguíssemos uma grande frota, para a honra e para a glória do nome dEle. Ele só precisa daquilo que você já tem, Ele não precisa de mais nada, Ele só precisa daquilo. Quando Jesus chamou Moisés, Deus chamou Moisés e perguntou, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara, pronto, é tudo que eu preciso para libertar o meu povo. Mas libertar o povo do império de Faraó? Mas isso aqui é o quê? Joga no chão aí, que você vai ver. E ele joga aquela vara no chão, aquela vara vira uma serpente. Aquele povo não vai acreditar. Vai. Através desta vara, está escrito lá na palavra de Deus, Êxodo capítulo 4. Através dessa vara que você tem na mão, para mim já é o suficiente. Ei, meu irmão, entenda o que Deus está falando com você nessa noite. O que você tem já é o suficiente. Fique imaginando ganhar na Mega Sena para poder dar tudo certo, não. O que você tem já é o suficiente, desde que você reconheça que o que você tem não é o suficiente. Para você, para Ele é. Quando estão me entendendo, digo amém. Quando Deus mandou Elias ir para a cidade de Serepta, aquela viúva falou assim, olha, eu não tenho o suficiente nem para mim. O que você tem? Eu tenho um punhado. Imagina um punhado, um punho, faz assim, ó, um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer a última refeição e eu e o meu filho vamos morrer. E Deus usou a boca de Elias e falou assim, olha, é o suficiente para mim. Não é para você, mas para mim é. E aqui a Bíblia diz que da farinha nunca ia acabar. Da botija nunca ia acabar a farinha. E nem o azeite. Quando aquela mulher desesperada, porque o seu marido morrera e os credores estavam ali para levar os seus filhos como parte de pagamento, ela chega diante de Eliseu e fala assim, eu não sei o que fazer, o que eu tenho não é o suficiente para pagar as contas. E o Eliseu fala, me declara aí, mulher, o que você tem? Ele falou assim, eu não tenho nada, senão, o senão já é o suficiente para Deus, um pouquinho de azeite numa botija. E o profeta falou assim, olha, já é o suficiente para resolver o problema. Glória a Deus. Quantos estão me entendendo? Digam amém, por favor. Davi tinha apenas uma funda, Moisés tinha apenas um cajado. E olha só, aquelas viúvas tinham quase nada. Mas entenda uma coisa, o que você tem é o que Deus vai usar para resolver a situação. O que você tem não é suficiente para você, mas nas mãos de Deus é o suficiente. Fique de pé, eu já estou terminando. E eu quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida. O que você tem em casa, o que está na sua mão, vai suprir não somente a sua necessidade, mas de todos que estão à sua volta. Estenda as tuas mãos, eu vou falar de novo, você não entendeu. O que você tem na sua casa,
o que você tem na sua empresa, o que você tem nas suas mãos, vai ser o suficiente na mão de Deus para suprir toda a sua necessidade, e não somente a sua, mas o que está trabalhando para você, os que trabalham, os colaboradores da sua empresa, seus filhos, a sua família. Aquela viúva sustentou todos da sua família, porque o que ela tinha, ela entregou nas mãos do Senhor. Eu quero orar por você, que sabe, já está mais do que convencido, que o que você tem não é o suficiente. Mas você quer colocar isso que você tem diante de Deus. Você quer fazer que nem eu fiz. Senhor, olha, eu não consigo mais. Eu não dou conta. Eu achei que eu dava, mas eu não dou conta. A minha fé não é o suficiente. Os meus recursos não é o suficiente. Eu sou tão inteligente, eu sou tão esperto, mas não tem sido suficiente para mudar a minha condição financeira, não tem sido suficiente para mudar a história da minha empresa. Não tem sido suficiente para mudar esse diagnóstico médico. A minha fé não é o suficiente para mudar esse diagnóstico médico pela qual eu estou sendo acometido desse problema, na saúde. E se você quer colocar diante do Senhor a sua limitação, para que Ele faça da sua insuficiência mais do que suficiente, sai do seu lugar e vem aqui na frente para nós orarmos. Rapidinho, que o nosso horário já foi. Tem um louvor antigo que diz assim: poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está a nossa fé. Poderoso Ele é. Com 5 pães e 2 peixes, a mais de 5.000, Ele alimentou. Operou na Judeia, em Cafarnaum e em Nazaré, continua operando aqui na IBC. Poderoso Ele é. Vamos juntos? Poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está a nossa fé. Poderoso Ele é. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus aí? Então feche seus olhos com fé. Coloca diante do Senhor a sua limitação. Coloca diante do Senhor a sua insuficiência diante deste problema, a sua pequenez. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, Senhor, está aqui o teu povo, Pai, que ouviu a tua palavra e entendeu quão poderoso o Senhor é, que mudou a história, Senhor Deus, daquele povo que estava ali faminto. Oh Deus, e operou aquela multiplicação apenas com 5 pãezinhos, 2 peixinhos. O Senhor fez um milagre que, Senhor, aquelas pessoas comeram e se fartaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios, Pai. Ah, Senhor, Pai, aquilo que era insuficiente tornou abundante, aquilo que era pequeno tornou-se grande, aquilo que era, Senhor Deus, ineficaz tornou-se mais do que eficaz, tornou-se com sobra, Senhor. Ah, Deus, o teu povo está aqui essa noite, Pai, diante do teu altar, entendendo que o que tem nas mãos, Senhor, não é o suficiente para resolver esse problema. Ah, Senhor, não temos fé suficiente muitas das vezes. Ah, Senhor, não temos recurso suficiente muitas das vezes. Ah, Senhor, não temos estratégia suficiente para mudar a história. Não temos, Senhor Deus, nada de nós, Pai, que possa ser suficiente para reverter o quadro e a situação. Oh, aleluias. Mas aqui está aquele que operou lá, Senhor Deus, naquele deserto. Aqui está o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
aquele que para ti, Senhor, não tem limitação. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, e o Senhor chama à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Eu quero pedir, Pai, faça, Senhor Deus, o milagre da multiplicação da fé, multiplicação de recursos, multiplicação de estratégias, mudança de cenários, Pai. Faz aquilo que está escasso virar abundante. Faz aquilo, Senhor Deus, que está limitado ficar ilimitado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu clamo pelo teu povo. Opera o milagre na vida dos teus filhos hoje, Senhor, para que o teu povo saia daqui, ó Deus, suprido de todas as suas necessidades. E se você crê, dê um glória a Deus bem alto aí, e dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. E saia daqui na certeza que Ele não mudou. Ele é o mesmo que operou lá, naquele deserto. Ele operou aqui essa noite na vida de vocês. Podemos tomar assento. Deus abençoe.